A abertura da missão São Boaventura, no Maranhão, Brasil, foi decidida numa votação do capítulo provincial de 1967, quando celebrava em Banhorege o nosso capítulo provincial. Naquela ocasião, o provincial era Padre Vincenzo Vendetti. Nesse mesmo capítulo foram apresentadas duas possibilidades. A primeira de abrir uma missão na Nigéria e a segunda para o Brasil. A segunda proposta foi apresentada pelo então bispo de Viana, D. Arleto de Ângeles, que ilustrava uma dramática situação de pobreza da diocese e ainda uma absoluta carência do clero, que na época constava com apenas 4 sacerdotes. Diante desse quadro apresentado pelo bispo, decidiu-se optar pela abertura da missão no Maranhão, Brasil. Para dar início a esta nova etapa da vida missionária e com a finalidade de colaborar com a Igreja do Maranhão, foram enviados, em 1968, os primeiros missionários. O primeiro grupo de frades que vieram da Itália foram Frei Luís da Andréia, Frei Mário Palone, Frei Antônio Sinibaldi, Frei Eduardo Rori. O segundo grupo, em 1969, Frei Alexandre Penati e Frei Luís de Filipe. O terceiro grupo, em 1971, chegaram no Brasil Frei Mário Guidi e Frei José Staconi. Em 1984, Frei Carlos de Michele vem se ajuntar a este grupo que se mantém firme, apesar de algumas dificuldades. A pedido e a necessidade da missão São Boaventura, em 1986, veio Frei Carme de Castiglione, missionário pertencente à província de Abruzzo. No decorrer dos anos, os frades foram tomando gosto pela missão e fazendo um bom trabalho pastoral, o que agradou aos bispos do Maranhão, e assim começaram a assumir novas funções e trabalhos em várias paróquias. Frei Luís foi designado para o povoado de Zedoca, Maranhão. Frei Antônio Sinibaldi foi para São Luís. Frei Mário Palone foi para Newton Belo e Frei Eduardo em Bom Jardim, interior do Maranhão. Depois de anos de trabalho, estamos quase nas mesmas paróquias. Deixamos apenas a paróquia de Newton Belo, pois a mesma está muito próxima de Bom Jardim. E também foi deixada a paróquia de Zedoca, por a mesma se tornar a sede da diocese. Com isso, fomos recebendo outras paróquias, como a de Santo Antônio de Pádua, no Coajapa, em São Luís, Maranhão, e outra em Fortaleza, também em homenagem a Santo Antônio de Pádua. Como é a vida da missão? A nossa delegação, São Boaventura, está organizada com seus respectivos conventos. Nós trabalhamos nas paróquias, pastorais, sociais, e de forma muito presente e objetiva a pastoral vocacional. Número de frades atualmente da nossa delegação. Professo solene, hoje nós somos 20. Temos 11 postulantes, temos 4 professos simples e estamos aí trabalhando a pastoral vocacional com mais ou menos 15 jovens que estão no processo também de discernimento, do Maranhão, do Ceará e de alguns outros estados vizinhos ao Ceará. Então, como é o trabalho da formação da nossa delegação? Nós temos uma casa de apoio no convento São Francisco, em Bom Jardim, para aqueles jovens que estão lá no interior das nossas cidades, que não têm possibilidade de continuar seus estudos para terminar o ensino médio. Nós temos também a casa do postulantado, que é a filosofia, em São Luís, no convento Menino Jesus de Praga. Nós temos o nosso noviciado, que é interprovincial, que está hoje sendo na cidade de Caçapava, São Paulo.
Temos também a Casa de Formação do Pós-Noviciado, que está também em São Paulo, na província São Francisco. O Convento Beato João dos Escoto, em Fortaleza, que foi fundada para ser um pós-noviciado, no momento está sendo uma casa de apoio onde é realizado a promoção vocacional. Os jovens do Ceará e dos estados vizinhos estão sempre fazendo experiência para o seu discernimento vocacional, acompanhado pela pastoral vocacional, hoje a nível de delegação, pela pessoa de Frei Roberto. A vida missionária dos frades da delegação São Boaventura, aqui do Nordeste do Brasil, ela se dá mais na vida de acompanhamento das paróquias que os bispos confiaram à nossa missão. Porém, dentro desse trabalho pastoral das paróquias, nós também temos um trabalho social na paróquia São Francisco de Assis, que foi fundada ainda pelo nosso saudoso Frei Antônio Sinibaldi, que tinha uma sensibilidade muito grande sobre a situação de pobreza e miséria das crianças e adolescentes e famílias carentes da sua paróquia. Depois de 40 anos de história da nossa delegação São Boaventura, no Nordeste do Brasil, nos alegramos muito hoje por mais uma etapa que ela alcança, que ela agora se tornará custódia São Boaventura brasileira. Este título foi aprovado pelo nosso capítulo provincial em maio de 2003 e aprovada pelo definitório geral da nossa ordem, no dia 31 de maio do mesmo ano. Por isso aqui quero elevar o meu agradecimento a todos os provinciais que fizeram parte da história da nossa delegação, desde o ano de 1967. E, por exemplo, nós temos nessa história Frei Quintino Roque, depois Frei Pia Giorgio Vitelli, que foi um dos provinciais que mais teve presença na nossa delegação, 16 anos, depois Frei Agostinho Malute e agora, atualmente, Frei Vitório Trame, que com a graça de Deus, ele conseguiu, resumindo a história da nossa delegação, confiar a nós frades do Brasil, dar continuidade a essa história. Meu agradecimento em nome de todos os frades brasileiros por tudo que vocês fizeram para conosco. O Definitório de Roma, são os outros frades que, direto e indiretamente, contribuíram muito com a nossa história. Nosso agradecimento e nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a cada frade italiano pela sua vida doada pela nossa delegação e que hoje, com alegria, podemos dizer custódia São Boaventura brasileira. Nosso obrigado e paz e bem.